Oi, gente linda, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar para vocês de um livro muito legal que eu li recentemente. E até eu pensei em falar com vocês sobre ele, porque eu tava vendo na televisão esses dias o julgamento de um político e tal. É ridículo, né? O modo como eles fazem. Mas enfim. E esse livro, ele mostra, né, como a justiça é falha, por conta da bagagem cultural de quem julga, preconceito, uma porção de coisas que às vezes acabam fazendo com que a justiça seja irracional, até eu diria, de tão injusta que ela é. Pois bem, o livro é esse aqui, é O Sequestro de Edgardo Mortara, do David Kertzer. Essa edição aqui é da Rocco, tá? Eu não sei se tem outras. Essa publicação é de 1997, acho que é isso. E essa edição é de 1998, mas o livro, a primeira publicação é de 1997 nos Estados Unidos e em outros lugares, enfim. O Kertzer, ele conta no final do livro por que ele decidiu pesquisar sobre esse tema, sobre esse caso desse menino que era judeu, né? Então tem judeus, muitos judeus aqui no livro. Ele conta no finalzinho do envolvimento, porque é uma história muito bonita, eu me emocionei bastante quando eu li, é bem legal ele contar o porquê que ele se interessou por esse tema. Pois bem, do que fala o livro? O livro conta a história de um menino de 6 anos, que ele é sequestrado dos pais um dia no final da tarde, foi dia 23 de junho de 1858. Ele estava lá na casa dele com os pais, enfim, chegou a polícia, ó, vamos levar ele porque ele foi batizado, ele é católico, ele não pode viver entre judeus. Isso é, né? Aí acontece uma porção de coisas que estão aqui no livro. Mas antes, eu queria fazer assim uma explicação histórica, um pouco acerca desse momento, para que possa ser entendido melhor o que acontece no livro. Em 1814, mais ou menos, o poder papal é retomado na Itália, tá? Então, praticamente o Papa está acima do rei. O poder dele é praticamente ilimitado, né? Então, começam-se a ser criadas leis da igreja para reger a comunidade italiana, todos os estados, enfim, e assim sucessivamente. Só que o povo, de um modo geral, as pessoas de um modo geral, começam a questionar essas leis, né? Porque elas são meio estranhas, preconceituosas, tanto que às vezes a única opção que você tem para você conseguir viver é ser católico. Então, assim, praticamente obriga você a se converter e as pessoas, enfim, começam a questionar isso, essa imposição ferrenha. E em 1827, pouco depois que eles tomaram aí, ó, o poder geral, o Papa, pouco depois que ele toma o poder aí na Itália inteira, acontece um fato curioso. Haviam 4 irmãos, tá narrado no livro isso, mas não é spoiler, fiquem tranquilos. Haviam 4 irmãos e 2 deles se converteram ao catolicismo, eles eram judeus, e 2 não. Um dos irmãos que se converteram, ele morre, e ele não deixa nenhum testamento. E pelas leis da igreja, eles entendem o seguinte, que a herança desse que morreu deveria ficar somente com o que também se converteu ao catolicismo, e os outros não. Então isso começa a gerar uma certa indignação, inclusive os jornais começam a falar sobre isso, olha, isso não é legal, tal, e o jornal católico, por sua vez, também critica, fala que eles estão errados, estão questionando Deus, porque o que o Papa determina é como se fosse o próprio Deus falando na Terra, né? Então ele fala, ó, vocês estão questionando Deus, Deus quer assim, então tem que ser assim e pronto. Dentro desse quadro, né, de leis ferrenhas a favor da Igreja Católica e do catolicismo, começam a acontecer coisas
e as pessoas começam a se movimentar, a se mobilizar para modificar esse quadro. Então, em 1849, pouquinho depois, né, em Bolonha, norte da Itália, eles extinguem o poder papal. Aqui não rola mais, entendeu? Aqui o Papa não manda mais. Então fica o rei Manuel que domina de um certo modo ali a região. Em 1858, pouquinho depois também, acontece o sequestro do menino Edgardo, né? Então, ele estava lá, chegou a polícia do Papa, olha, a gente vai levar ele porque ele foi batizado e uma criança batizada não pode viver, né, com judeus, ele estaria em pecado, né? Então, aí acontece uma porção de coisas e eles levam esse menino para a casa dos catecúmenos, que é o local onde fazem a conversão dos judeus para o catolicismo. Eles levam esse menino lá e o pai dele, o Momolo, tenta de todo modo resgatar esse menino, né? Então ele vai atrás da justiça e corre atrás e tenta de todos os modos resgatar esse menino. Então no livro vai narrar como é essa saga desse pai atrás desse menino que foi sequestrado da casa dele, enfim. E aí o desfecho, quem lê vai ver o que acontece, como é feito o procedimento. Ele é muito legal. Interessante ler notando como a legislação ela é cega e apaixonada, né? Para favorecer os interesses pessoais da igreja, muitas injustiças acontecem, muitas coisas acontecem de um modo muito arbitrário, muito cruel, assim, com as pessoas. Outra coisa importante que tem no livro é a visão das pessoas, dos católicos com relação aos judeus, né? Que a gente tem uma memória muito recente no Brasil, a gente pensa em perseguição a judeus, a gente já se remete logo ao Hitler, né? Segunda Guerra Mundial. Mas não, é muito anterior. Esses povos eles são perseguidos, massacrados, execrados há muitos anos. Há muitos anos. Então esse livro vai tratar desse momento de perseguição dos judeus na Itália pela Igreja Católica nesse momento, tá? Então é um livro muito legal, ele é bem bacana. Eu espero que vocês leiam, eu espero que vocês gostem. E se tiver alguma sugestão de leitura e quiser passar para mim, é só falar. Tchau, gente!